Sexo, sangue e degradação humana. Bem-vindo ao universo de Edir Augusto. O Edir Augusto é um dos meus escritores contemporâneos favoritos. Ele já recebeu alguns prêmios na França e tal, mas aqui no Brasil ele não tem um reconhecimento à altura da obra dele. Ele deveria ser mais conhecido, então vamos lá, vou tentar ajudar a divulgar um pouco esse cara que é um escritor sensacional. Ele é autor de Psica, um dos livros mais brutais que eu já li na minha vida. Assim. Eu nunca li algo tão impactante em termos de violência e horror humano. Assim. Então é um livro que eu recomendo bastante para quem quer ficar desgraçado da cabeça. Leia o Psica. Nesse livro o autor vai fazer uma espécie de mosaico da violência nesse local, lá em Belém do Pará, a partir da narrativa de diversos pontos de vista diferentes. Então temos diversos personagens, cada um está metido num trambique ou numa tragédia específica, e aí cada capítulo vai narrar um ponto de vista deles, né? E vai chegar um momento em que tudo isso vai se unir no meio da desgraça humana. Então vai ter personagem que vai entrar no mundo do crime a partir do roubo de carga, vai ter uma personagem que é uma anã que cuida de um bordel, tem também uma jovem que vai tentar crescer na vida a partir do jogo de pôquer, tentando pegar a manha do jogo e enganando um monte de otário que aparece por lá. Vai ter o tal do serial killer, que é um cara que tem uma vida boa e ele às vezes tá meio entediado, às vezes não tem nada pra fazer, daí ele sai pra matar as pessoas por aí. O Edir Augusto é um escritor que me faz lembrar outros 3 autores que eu gosto muito. O primeiro deles é o Rubem Fonseca, que nos deixou recentemente. Então o Rubem Fonseca também tinha esse olhar para a questão da marginalidade no meio urbano. Então não quer dizer que os livros dele, tanto do Rubem Fonseca quanto do Edir Augusto, seja uma crítica social, blá 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 blá. Na verdade, a realidade está posta, ela é violenta, algumas pessoas têm determinada perspectiva a respeito delas. Então esses autores tratam da violência que é percebida no dia a dia. Então ela simplesmente vai aparecer nos livros deles, e aí é a interpretação que cada um faz, a crítica, a filosofia, seja lá o que for que você vai ter de interpretação da violência, é uma questão que parte do leitor, mas assim, ele vai mostrar esse painel de violência na sociedade e o leitor que reflita a respeito dela. Ainda na questão do Rubem Fonseca, ele me lembra bastante, principalmente pelo personagem do serial killer, porque eu não sei se é uma referência direta, mas ele lembra demais o personagem de um conto muito famoso do Rubem Fonseca, que é o do Passeio Noturno. Existe até o Passeio Noturno 1 e 2, que é um sujeito de classe média alta, né? Na verdade é bem alta, ele é bem rico, que depois do trabalho ele pega o carro, ele se despede da família e tal, a família é um tédio, a vida dele é um tédio, e ele pega o carro dele toda noite e sai para atropelar pessoas nas ruas, assim, porque não tem nada para fazer. Aí ele atropela, mata e depois volta para casa. E aqui no livro do Edir Augusto nós temos algo um pouco parecido, é um caso que, aqui nesse caso é um médico, que ele sai na folga dele, geralmente as pessoas saem, sei lá, para fumar, para tomar um café, e ele sai no intervalo para matar pessoas. Ele vai utilizar linhas cirúrgicas para esgoelar as pessoas. Então tem um personagem que diz, né, quando encontra um corpo, né, encontra o primeiro corpo, ele diz que abriu um jacaré na garganta da pessoa, pense. Outro autor que o Edir Augusto me faz lembrar é o Dalton Trevisan. Dalton Trevisan, para quem não conhece, é o maior contista da língua portuguesa, na minha opinião. E o Dalton Trevisan, ele tem como característica uma narrativa sempre muito seca e muito curta. Eu acho que para quem não está acostumado com o Edir Augusto, deve ser meio chocante pegar um parágrafo dele e você vai perceber que ele possui um estilo muito próprio, é muito rápido, muito seco. Então, assim, é um volume gigante de informações, porque ele está sempre focado na ação. Não tem muito, assim, reflexões sobre o que o personagem estava sentindo. Não, ele coloca os personagens agindo o tempo todo e é com base nas decisões que eles tomam, naquilo que eles fazem no dia a dia, que você consegue ir sacando e tentando perceber qual que é desses personagens, quais são as questões psicológicas envolvidas. O autor não te dá isso pronto, você que vai construir isso a partir da ação frenética do livro. E outra autora que o Edir Augusto me faz lembrar, é uma escritora contemporânea, na minha opinião, uma das melhores escritoras contemporâneas, que é a Ana Paula Maia. E ela
tem também essa característica de mostrar esse universo muitas vezes predominantemente masculino e brutal, numa perspectiva que parece até um faroeste, né? Que é sempre uma pessoa que vai tentar perseguir a outra, sempre vai ter uma história de vingança, tudo tá meio destruído, tudo tá meio abandonado, e aí algumas pessoas vão tentando sobreviver nesse mundo árido, nesse mundo sem esperança. Então o Edir Augusto também segue por essa linha, eu acho bem interessante. Então eu acho que Bell Hell, assim como as outras obras do Edir Augusto, tem como grande característica essa questão de tornar a narrativa muito, muito ágil. É uma correria frenética. Você vai lendo e você vai ficando angustiado com o tanto de coisa que está acontecendo, quase tudo ao mesmo tempo, porque algumas ações são quase simultâneas, ou ação e reação já acontece, sei lá, de uma página para outra. Então aquilo que você, às vezes num livro, você espera que vai ser construído aos pouquinhos e tal, aqui não, ele vai direto já pro ponto, ele não fica enrolando. E é ação o tempo todo. Dá uma agonia até. No final você termina e você assim, meu Deus, cara, o que aconteceu aqui? Enfim, é mais um livraço do Edir Augusto. Ele vai discutir todas essas questões das mazelas urbanas, vai te botar para pensar sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobre como a violência vai ficando banalizada no nosso cotidiano, como a narrativa vai e vem no tempo. Então é um cara que se deu muito bem, que está contando as coisas que aconteceram no passado e aí vai contando a história dessas pessoas. Você já tem uma perspectiva mais ou menos do futuro que elas terão, só que você, ao longo do livro, você fica ansioso para saber como que elas chegaram até lá, como que tudo se resolveu. O livro tem até uma inclinação meio que para tragédia shakespeariana, assim. Quando acabou, principalmente no último capítulo, eu fiquei pensando muito em algumas tragédias do Shakespeare, dessa forma de que reúne os personagens e a forma como eles morrem, assim. Então, puta, é um livro sobre violência urbana, sobre miséria, sobre as grandes diferenças entre as classes sociais e a forma como elas se unem no meio da degradação humana, no meio da violência, no meio da falta de esperança. É foda. É um livro que eu acho muito bom de ler, é tranquilo em questões de linguagem, né? Ai, meu Deus, muito rebuscado, não tem nada disso, só que é coisa frenética o tempo todo. E precisa ter estômago para encarar, porque tem algumas descrições de cenas violentas que podem ser pesadas para algumas pessoas. Esse livro é leve perto de algumas outras coisas que o Edir Augusto já escreveu, mas fica aí o aviso. Livraço, recomendo demais. Leiam o Edir Augusto. É isso, gente. Se você já conhece o Edir Augusto ou acabou de conhecê-lo, diga aí nos comentários o que você acha dele, procurem os livros dele. Curta o vídeo, assine o canal e a gente se vê na próxima. Até mais.